Vamos prosseguir então com o nosso estudo, questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa, pouco a pouco, livre para escolher. É então que frequentemente se extravia tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Vamos dar uma paradinha para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. No Livro dos Espíritos, um pouco atrás de onde nós estamos conversando agora, está escrito que o espírito foi criado simples e ignorante. Quer dizer, ignorante no sentido de não conhecer. Aí depois ele vai desenvolvendo. E o exemplo da criança aqui é muito interessante. Eu já comentamos anteriormente que quando a criança nasce, ela começa a andar, a gente tem os cuidados, depois ela tem que caminhar sozinha. Então é assim. Por que nós temos o nosso anjo da guarda? Justamente para que a gente possa ouvi-lo, através dos conselhos. Nós temos a intuição. Todos nós, quando chegamos nesse ponto do pensamento contínuo, e que a consciência já está aflorada no nosso íntimo, nós sabemos o que é ruim, o que é bom, o que é mal, e aquilo que vai ser benéfico para nós. Mas como nós estamos influenciados pela matéria, nós deixamos a matéria nos influenciar e muitas vezes nós tomamos decisões erradas, por não ouvir justamente o nosso anjo protetor, nosso espírito. Quando a gente vai dormir, isso é para todos nós. Se a gente tem alguma pendência, alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver, o interessante é quando a gente vai dormir, a gente peça para quando a gente se desligar parcialmente do corpo e for no plano espiritual, a gente receber auxílio, a gente receber esclarecimento. Todos nós temos essa experiência. Às vezes a gente está com dificuldade para determinada situação, a gente dorme e acorda com a solução do problema. Isso aconteceu de graça? Não. No plano espiritual nós recebemos orientações. Então depende de cada um de nós. A gente sempre tem que ouvir os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores. E nós não podemos esquecer que nós temos parceiro também na parte negativa no plano espiritual. Muitas vezes tumultua o nosso pensamento e a gente não consegue concatenar as ideias e não consegue resolver determinadas situações que às vezes é até muito simples. Não podemos esquecer daquilo que Jesus fala, orai e vigiai. Isso é muito importante nas nossas vidas. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Olha que esclarecimento que a doutrina espírita traz para nós. Nós podemos ver as pessoas que reencarnaram compulsoriamente, sem a livre escolha, sem a vontade própria. São pessoas que eles estão sempre criticando alguma coisa, eles estão sempre insatisfeitos, principalmente quando a pessoa ela tem uma expiação, quando ela vem com uma deficiência física, ou quando
olha como acontecem as coisas na nossa vida. Às vezes a gente não tem problema nenhum. Aí acontece um acidente e a gente fatalmente vai para uma cadeira de roda. Aquilo estava planejado, porque nós não mudamos a nossa situação. Nós comentamos aqui que nós fazemos o nosso destino. Deus nos dá toda a liberdade. A gente tem a liberdade de escolha. Então, quando nós negligenciamos essa escolha e partimos para uma situação que nós não estamos progredindo, é necessário que se faça alguma coisa. Porque o que Jesus fala lá? O Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. É necessário que a gente tome um caminho da evolução. Olha no livro dos Espíritos. O átomo de hoje será o anjo amanhã. Então nós passamos pelos reinos, que nós já comentamos aqui anteriormente. Como o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca, se a gente não for por vontade própria, pelo esforço, nós vamos ser levados. Eu lembro muito do Divaldo Pereira Franco, que a Joana de Anjos falava para ele que ele tinha que fazer uma visita num sanatório, num leprosário. E ele falou, não, eu não vou fazer a visita. Ele foi protelando. Aí um dia ela chegou nele e falou, eu vou falar uma coisa para o senhor quer ir lá ou o senhor quer ser levado para lá? Ele falou, não, então eu prefiro ir. Então por quê? Porque chega numa situação que nós forçosamente nós vamos evoluir. De qualquer forma, nós vamos evoluir. Então, é muito melhor, pela nossa vontade, pelo nosso esforço. E olha aí a doutrina espírita, mostrando tudo isso para nós. Que nós temos condições, enquanto nós estamos saudáveis, enquanto nós estamos buscando. Jesus vai falar uma passagem muito interessante. Ele diz que um senhor, ele fez uma festa. E ele pediu para que convidasse as pessoas da sociedade, para que eles viessem participar do banquete. Aí não veio ninguém. Aí ele chamou os serviçais e falou, vá às ruas, vai aos lugares e chama todos aqueles que estão atrofiados, cegos, surdos, aleijados. Qual o sentido dessa palavra de Jesus, dessa passagem de Jesus? Nós estamos sendo chamados quando nós temos consciência da nossa situação. Todos nós que estamos aqui estamos lúcidos. Nós precisamos valorizar muito a nossa lucidez. Porque senão, nós vamos ser chamados numa outra situação. Às vezes bloqueado mentalmente. Às vezes, como eu disse antes, sem a condição física para buscar alguém, tem que levar a gente. Olha a oportunidade que nós estamos tendo nas nossas vidas. Isso é muito importante, nós não devemos perder essa oportunidade. Isso, independente de posição social, independente de religião, de qualquer situação, todos nós temos alguma coisa para dar. Ninguém pode dizer que não tem pelo menos uma palavra, um sorriso, um aperto de mão. Todos nós temos condições, porque nós estamos lúcidos. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, né? Vamos lá. 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e como já se disse, é um castigo. Mais uma paradinha aqui para a gente entender isso aqui. Nós vamos ver no livro do André Luiz, Nosso Lar, que eles chegaram num pavilhão e tinha lá uns espíritos dormindo. Porque, de acordo com o nosso entendimento, através daquilo que nós recebemos no corpo físico, vai ser o nosso desencarne, vai ser a nossa situação do outro lado. Tanto é que do outro lado, tem lá todas as religiões para socorrer aqueles adeptos dessas doutrinas. Então nós vamos ver que essas pessoas estavam dormindo porque eles acreditavam no sono eterno e que ia haver um julgamento. Então, eles estão ali. Aí os espíritos começam a orar. Tinha ali uma multidão de espíritos dormindo. Parece que me desperta 3 e sai correndo ainda, porque não entende a situação. Então, isso daqui é para nós. Nós, se a gente acreditar nas penas eternas, do outro lado nós vamos dar um trabalho danado e nós vamos ficar bloqueados mentalmente. Então, é muito interessante, é muito importante a mensagem da doutrina espírita, mostrando para nós que é claro. O Espiritismo vai nos ajudar na compreensão. Por quê? Porque nós vamos entender que nós desencarnamos.
vai ser às vezes muito difícil, eu penso muito nisso. A hora que eu chegar do outro lado que ver que eu estou desencarnado, aí a situação minha vai ser dura, porque eu tenho muitas coisas que não foram resolvidas ainda, mas é uma oportunidade. Não, eu estou aqui, eu estou desencarnado, eu vou me desligar do meu corpo, porque nós sabemos que tem muitas entidades que acompanham o corpo, que ficam aí ligadas no corpo. Nós vamos ver isso num livro do Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele resolve fazer uma visita no túmulo dele. Quando ele chega lá no cemitério, tem um espírito sentado em cima de um túmulo. O espírito vê ele e fala, poxa, o senhor deve ser muito importante. Ele fala, por quê? Ele falou, porque teve até banda de música no enterro do senhor, no meu não teve ninguém. Aí o Humberto de Campos pergunta para ele, mas o que você está fazendo aí em cima desse túmulo? Ele fala, eu estou vigiando meus ossos que estão embaixo. E fica observando aqueles que desencarnam, né? Ele fala aqueles que morrem, quando chegam aqui, quais as companhias e o povo que está acompanhando eles. Olha que situação. Por quê? Não desligaram. Muitos espíritos não desligam. Por que nós temos obsessão? Por que muitas vezes a gente compra um carro, ou a gente compra uma casa, ou a gente compra um sítio, ou qualquer objeto, e às vezes a gente não consegue usar? Exemplo. Vamos pegar um outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Nós vamos ver a impregnação energética de fluidos magnéticos em todos os setores da nossa vida. Ele começa falando de Einstein, falando de vibrações, de mentes, de pensamentos. Então, o próprio universo é um grande pensamento. Isso daí é o pensamento divino. Nós todos estamos ligados nesse pensamento divino de Deus. Então, depende de cada um de nós. A doutrina espírita dá essa condição de esclarecimento, mas vai depender dos nossos atos, daquilo que a gente fizer de bom, é que vai ser o nosso currículo do outro lado. Até lembrei de um assunto que os budistas no Tibete, né, principalmente, na Índia, eles fazem essa preparação para que eles possam reencarnar mais rapidamente e tal. Então, eles fazem a preparação para a morte também, ou quando eles estão moribundos também, eles fazem todo um exercício para que ele possa fazer a passagem de uma forma tranquila e possa viver, né, reviver ali da forma mais coerente, né, com o estado que ele está, né. Achei interessante. Muito bem lembrado. Aí nós vamos ver uma situação com o Chico Xavier. A mãe do Chico Xavier, a Maria São João de Deus, ela sempre vinha para poder ajudar o Chico Xavier. Tanto é que ela escreveu, inclusive, o livro Cartas de uma Morta, onde ela vai narrar uma viagem dela ao planeta Marte. Mas isso é uma outra situação, nós não vamos entrar em detalhe. Ela chega e fala para o Chico Xavier que ela não viria mais participar com ele dos cultos, das orações e dos atendimentos. Aí ele pergunta por quê. Ela fala, porque eu vou reencarnar. Mas mãe, a senhora já sofreu muito com meu pai? Ela falou, justamente, eu vou reencarnar porque seu pai só aceitou reencarnar se eu tornasse a mulher dele. Olha que missão da mulher, né? As mulheres não podem reclamar. Nós estamos vendo a Maria João de Deus, que é um espírito superior, né? E nós sabemos que o pai do Chico Xavier, ele era um cara meio duro, ele era vendedor de bilhete, ele não aceitava que o Chico Xavier estava passando quase fome, e o Chico Xavier dava os livros, tudo para as instituições. Até uma vez ele reclamou, ele falou, para quê? Aonde vai o dinheiro dos livros? Chico Xavier falou, vai para os necessitados. Ele falou, então tem que ser para nós, que não tem ninguém mais necessitado aqui nós estamos comendo só chuchu, porque só dava chuchu, né? Então, olha só, a Maria João de Deus, ela falou para o Chico Xavier que o pai dele ia reencarnar em 1997. E ela ia reencarnar no ano 2000, no início do ano 2000. Isso está num livro, Momentos com o Chico Xavier. Então, são coisas interessantíssimas. Ela já tinha planejado a reencarnação dela, tanto é que ela era tão grata, a segunda mulher do pai do Chico Xavier, que ela foi conversar com a Cidália.
que foi a segunda mãe do Chico Xavier. Agradecer ela porque ela tinha assumido todos os filhos, inclusive dela e as que ela teve com o pai do Chico, e ela não fazia diferença entre as crianças. E aí ela, olha, é emocionante. Por quê? Ela pega e fala, Cidália, eu gostaria que você fosse minha filha nessa nova encarnação. E eu gostaria que você fosse minha primeira filha. E a Cidália concorda. E aí, quando ela vai saindo, ela volta e pergunta para a Cidália, você tem alguma coisa que você tinha vontade e não realizou quando você estava na Terra, reencarnada? Ela falou, tinha. Eu gosto muito de música, eu adoro piano. Ela falou, olha, vou pedir a Jesus para que fique impregnado na minha mente, para que eu possa te dar, te realizar esse desejo, para que você seja realmente uma musicista. Olha aí, olha a escolha das provas, porque era uma prova para ela, que é um espírito superior. Não precisaria mais dessa situação. Mas nós não conseguimos ser felizes sozinhos. Sempre nós precisamos de alguém perto de nós. Quando a gente vê uma pessoa isolada, ele está doente, ele precisa de ajuda. Porque ninguém consegue ser feliz sozinho. O que adianta a gente ter uma porção de coisa e não compartilhar com ninguém, não ter alegria, nada? Eu sempre comento, tem pessoa que ele é tão chato que se ele fizer um churrasco, convidar todo mundo, ele come a carne sozinho. Ninguém vai. Então, é difícil isso daí. Então, nós estamos aqui para compartilhar, para viver em sociedade e para ir resolvendo as coisas da melhor maneira possível. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que elas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Mais uma paradinha para a gente ver isso aqui. Olha para nós aqui a situação. Há uns 35, 40 anos atrás, eu conversei com o diretor das Casas André Luiz de São Paulo, Dirceu Luque, o nome dele. Eu, se não me engano, ele desencarnou, mas eu não tenho certeza. Nós tivemos uma conversa muito saudável, muito esclarecedora. Ele disse para mim que nas Casas André Luiz, uma certa manhã, foi deixada uma criança que parecia um monstro, bem adornada pela cesta que a criança estava dentro. Percebia que os pais eram abastados, que tinha muita grana. E aí, eles recolheram essa criança. Essa criança não andava, não falava, era totalmente bloqueada. Precisava alimentar ela com sonda e depois ela foi melhorando um pouquinho. Precisaram fabricar um carrinho para ela, porque nenhum carrinho se adaptava às condições físicas dela. E, a partir do momento que essa criança entrou nas Casas André Luiz, começou a ter uma doação alta de dinheiro todo mês. Caía um dinheiro. Era um dinheiro voluntário que vinha para as Casas André Luiz, provavelmente dos pais da criança, que não aceitavam a criança. Mas o mais interessante, depois de 5 anos, apareceu uma outra criança lá, já um pouco maior, andava, não conversava, só gungunava, por falta de terminologia, vou usar esse termo aqui, gungunava, mas começou a cuidar dessa criança, tinha ciúmes da criança, empurrava o carrinho da criança para baixo e para cima, chegava na hora de comer, ele levava a criança, na hora de banhar, ele levava a criança. E nas Casas André Luiz,
como no hospital psiquiátrico que nós participamos há alguns anos, evoca o encarnado para poder auxiliar, principalmente quando tem bloqueio mental, porque a pessoa, o espírito é lúcido, ele está num corpo bloqueado, mas se evocar ele como espírito, às vezes ele conversa e conta a situação dele. Começaram a evocar essa criança, que ajudava o outro. Olha o que essa criança falou para o Dirceu Luque, numa das reuniões mediúnicas. Olha a importância da reunião mediúnica, que eu sempre comento aqui, de auxiliar os espíritos. Ele disse o seguinte, que ele não precisava reencarnar num corpo daquele, mas que ele é que tinha feito com que o outro se comprometesse para estar naquela situação. Então ele pediu esse corpo, porque se ele viesse num corpo perfeito, jamais ele ia chegar nas casas do André Luiz. Olha, emocionante. Só o Espiritismo para explicar a nossa vida, aquilo que acontece conosco. Olha a oportunidade que o Espírito não perdeu. Uma outra situação que eu quero falar aqui. Uma menina, eu já comentei aqui, ela já tinha feito 18 cirurgias. Ela nasceu com várias deficiências físicas. E aí, a avó dela estava junto com ela e começou a chorar. Até hoje, ela vive numa cadeira de roda. Ela é linda, ela é a coisa mais linda, essa menina. Até uns olhos, uma pele, mas o corpo dela é totalmente deformado. A vovó chorando, ela falou, vovó, não chora não. Eu esquartejei muitas crianças. Eu estou nesse corpo porque Deus me deu esse corpo. Não chora não, vovó. Me ajuda. Vamos lá. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais. Há sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que se compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Olha que interessante, né? Interessante. Então, olha a liberdade, olha o livre-arbítrio que nós temos. Olha como que Deus é amor. Deus dá todas as oportunidades. Às vezes a pessoa vem, realmente, porque ele tem o gosto por isso daí. Mas nós vamos ver no livro Libertação, do André Luiz, o Gregório, um sacerdote que ele era dirigente das trevas. Olha a importância dos livros do André Luiz, esclarecendo os livros do Kardec, completando, porque nós sabemos que o Chico é o Kardec reencarnado. Então ele veio completar a obra dele. Esse sacerdote, ele já estava começando a se entediar, porque chega um momento que a gente se entedia das coisas. Por exemplo, nós podemos ter tudo, mas se a gente não tiver paz interior, não tiver aquela tranquilidade, não adianta a gente ter dinheiro, não é a gente ter tudo. Eu comentei aqui sobre as dores da alma, que ninguém consegue explicar, a não ser aquele que está sentindo essa dor interior. Então, quando toca no nosso íntimo, aí dói, e a dor é profunda. O que vai levar o homem realmente a buscar Deus vai ser as dores da alma, porque a tecnologia está avançada, porque nós temos todos os confortos, a gente nem levanta mais para ligar um aparelho, nada, mas nós continuamos normalmente angustiados, entediados, sem paz, ansiosos. Por isso que a psiquiatria trouxe muitos benefícios para nós,
Mas eu já comentei aqui que o remédio remedeia. O Evangelho de Jesus cura. Olha, então depende de cada um de nós. E aí, vamos só para passar para a segunda parte. Chico Xavier, um dia estava reclamando do calor. Emmanuel apareceu para ele. Falou, o senhor quer o clima só para o senhor? Para falar daqueles que estão insatisfeitos. O senhor quer o clima só para o senhor? Ele falou, não, mas está muito quente. Ele falou, então, mas Deus esfria e esquenta, para que o planeta possa produzir. Não reclame. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Então, se faz calor, muitas vezes a gente reclama. Se faz frio, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. O Emmanuel tem uma pegada muito interessante. Ele diz o seguinte, aquele que é cabeludo, rapa a cabeça. O cara que é careca, põe peruca. Aquele que mora no sítio, quer morar na cidade. O cara que mora na cidade não vê a hora de ir para o sítio. Eu tive uma experiência dessa na minha vida quando eu mudei para o Amazonas. Eu achava que lá eu ia encontrar o paraíso. Voltei para Americana. Né? Aqui, é aqui. Olha, vamos mentalizar Jesus aqui. Nós temos uma luz nos envolvendo nesse momento. Vamos mentalizar principalmente o nosso quarto. Cada um faz seu pedido. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Vamos aos passos.